Sabe aquela sensação de estar numa sala cheia de gente e mesmo assim se sentir completamente só? Para muitas pessoas neurodivergentes, isso não é só um sentimento que passa rápido, é uma experiência constante. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um tipo de solidão que não tem nada a ver com estar fisicamente só, mas sim com a sensação de não ser visto de verdade. Tem uma frase no material de base que define isso perfeitamente. A solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de espelhamento. O que isso quer dizer? Basicamente que não se trata da falta de companhia, mas sim da falta de alguém que nos veja, que nos reflita, que nos entenda de verdade. E aqui já vai o ponto mais importante de todos. Sentir isso não é uma falha de caráter. De jeito nenhum. Como a gente vai ver aqui, essa solidão, na verdade, é o resultado de todo um ecossistema de necessidades que não estão sendo atendidas. Para a gente conseguir entender como essa solidão se constrói, vamos usar uma metáfora que é muito poderosa, a de um ecossistema. Mas o que seria exatamente esse ecossistema? Pensa assim, é como uma rede toda interligada de necessidades que não foram supridas. Físicas, intelectuais, emocionais. E para mentes neurodivergentes, essa rede é ainda mais sensível. Quando um fiozinho dessa rede é puxado, o sistema inteiro sente o impacto. Então vamos lá. Vamos dar uma volta pelos diferentes biomas, digamos assim, que formam esse ecossistema da solidão. E vamos começar por aquele que a gente sente literalmente na pele. A primeira forma, então, é a solidão física. E olha, isso aqui não é sobre não ter ninguém por perto. É sobre a falta de uma presença que traga segurança, que traga calma para o corpo. Não é só ter alguém ali do lado, sabe? É ter uma presença que consiga acalmar o nosso sistema nervoso. Para pessoas neurodivergentes, isso pode ser, por exemplo, a necessidade de um abraço bem apertado ou, o contrário, uma aversão a um toque muito leve. Quando essa sintonia fina não é compreendida, o corpo guarda essa memória. Ok, do corpo. Vamos agora para a mente. É aqui que a gente encontra outro tipo bem específico de solidão, a intelectual. E de novo, não é sobre falta de conversa, é sobre ter uma mente que funciona como uma verdadeira catedral de pensamento, sabe? Cheia de conexões, de ideias, de associações, e não encontrar ninguém que esteja disposto a entrar e explorar essa catedral. O intelecto acaba virando só uma ferramenta de trabalho, algo transacional, e não uma ponte para se conectar com o outro. Da mente, a gente vai para os sentidos, porque, sim, a forma como cada um percebe o mundo também pode ser uma fonte de isolamento. Tenta imaginar. Se encantar com as cores do céu de um jeito que ninguém mais parece notar. Ou sentir uma dor real com uma luz que, para todo mundo, é inofensiva. A solidão sensorial é exatamente isso. É como viver uma frequência de rádio que só você consegue sintonizar, enquanto os outros dizem que é exagero, que é estranho. E aí o que acontece? Quando os nossos sentidos são invalidados, as nossas emoções muitas vezes também são. E é aí que entra em cena a solidão emocional. É o que chamam de profundidade sem espelho. A pessoa sente muito, ou talvez sinta de um jeito diferente do esperado. E logo vem os rótulos: sensível demais, intenso demais, ou até frio demais. E a única coisa que se queria era alguém que simplesmente visse o que se está sentindo, sem tentar consertar, sem julgar. E por último, chegamos nas camadas mais profundas dessa solidão, a existencial e a espiritual. Elas têm a ver com o nosso lugar no mundo, com o sentido de tudo. A solidão existencial é aquela sensação de estar caminhando numa trilha que só você enxerga, sabe? Viver num ângulo um pouco diferente do resto do mundo. Já a espiritual é aquela sede de compartilhar a beleza, o sagrado que se encontra nas coisas, na arte, na natureza, num gesto de compaixão, e querer que alguém também veja aquilo. Muito bem. Agora que a gente já mapeou esse ecossistema, vem a pergunta. Mas por que a solidão neurodivergente dói tanto? Quais são as raízes dessa dor tão profunda? Essa dor tem basicamente 5 raízes principais. Tudo começa com aquela sensação de não se encaixar, desde sempre. Isso leva a um segundo passo, o mascaramento, o uso de máscaras para tentar ser aceito. Quando a nossa diferença é tratada como um defeito, vem a vergonha. Se a gente soma isso, os ruídos de comunicação, o resultado é uma vida inteira de quase conexões. Coisas que quase dão certo, mas que no fundo nunca se completam. E o custo de usar essas máscaras é altíssimo. A gente acaba trocando a chance de uma conexão de verdade, de ressonância, pela exaustão de uma aceitação que é sempre condicional. E qual o resultado? Uma solidão que dói ainda mais, porque ela é sentida justamente quando se está ao lado de outras pessoas.
Entender o problema, claro, é o primeiro passo. Mas o verdadeiro poder está em aprender a cuidar do nosso próprio ecossistema relacional. Então, como a gente pode cultivar conexões que nos nutrem de verdade? Bom, não existe uma cura mágica, não é uma receita de bolo, mas existem sim práticas que a gente pode cultivar, como buscar pessoas que são genuinamente curiosas, criar pequenos rituais de conexão, que pode ser até um silêncio compartilhado confortável e, aos poucos, com propósito, tirar as máscaras. No fim, é sobre validar as próprias necessidades, encontrar lugares seguros e, quem sabe, transformar a dor da solidão em criatividade, em arte. Para fechar nossa conversa, vamos olhar para toda essa experiência de solidão por um outro ângulo, uma outra perspectiva. A mensagem final é esta. Essa solidão tão profunda não é um sinal de que algo está errado. Muito pelo contrário. Ela é como um espelho que reflete uma capacidade imensa de se conectar. E também um luto, uma dor legítima por essa necessidade ainda não ter sido plenamente atendida. E como diz essa frase, o que antes era uma ferida pode sim se transformar numa porta de entrada para o pertencimento. No momento em que a gente se permite ser quem é de verdade, a gente finalmente encontra as pessoas que estavam nos esperando. Então fica aqui essa reflexão final. E se a solidão não for um ponto final? E se ela for, na verdade, uma bússola, nos apontando a direção de casa, a direção de onde finalmente a gente pertence de verdade? A gente se vê na próxima.